tema de hoje é como montar o seu consultório do zero. Então, para quem não me conhece, que está conhecendo agora, eu sempre conto a história que eu era professora e numa escola particular, então eu tinha toda a segurança do mundo lá, mas eu comecei a atender num outro período, com uma outra professora que também fez psicopedagogia comigo, então eu aluguei uma salinha, porque tem um momento, quando eu fiz a psicopedagogia, eu comecei a atender na casa da pessoa, eu fazia alguns horários assim, era mais de filhos de amigas, de professoras que trabalhavam comigo, mas tem hora que eu senti a necessidade de ter o meu canto, né? Até para dar mais credibilidade, porque às vezes a pessoa vinha, perguntava onde conhecia, e eu vivo falando aqui para vocês que quando a gente tem o nosso espaço, quando a gente vai lá, né, ou aluga uma salinha, alguns horários, mas não adianta, a única coisa que eu não recomendo é a gente ver um lugar, fazer um cartão e esperar que o cliente apareça para começar a ir lá. Você tem que criar tem que dar uma sintonia com o lugar, você tem que fazer a sua energia lá circular, nem que você vá para estudar. E eu falei, e na mentoria do mês passado, eu recebi uns feedbacks muito bacanas, de gente que ouviu essa fala, foi atrás, porque eu tinha uma clínica o ano passado, eu tive essa clínica, era uma casa com 10 salas. Então, eu vivenciei várias pessoas que foram lá para alugar alguns horários, mas falava, então eu vou fazer os meus cartões, se aparecer alguém eu volto. Essas pessoas não voltam, não voltaram e não fizeram, não foi adiante o consultório dela. Agora, aquela que vai lá e pelo menos aluga 2 horários, mesmo que não tenha paciente, vai lá, estuda, começa a botar, sabe, começa a fazer a sala com a tua cara, leva jogos, leva material para estudar, de repente conversa com alguém na recepção, já faz um link, né? É muito diferente, gente, quando você bota na cabeça, porque quem fica naquelas, o dia que apareceu o comércio, fica esperando até hoje, porque não se acredita, né? Não dá aquele primeiro passo. Você vê uma sala, você fazer um cartão e você nunca ir nessa sala, essa sala não é tua, né? Parece que a resposta não vem do universo. E aí, quando eu comecei, as coisas fluem muito mais facilmente, né? Então, você já tem o seu lugar, você já pode dar o seu cartão com muito mais convicção. Quando você atende no seu próprio lugar, não que não funcione, eu acho que quem não tem mesmo a possibilidade, quer começar atendendo nas casas, eu acho que também é válido, né, para começar. Mas o que acontece na psicopedagogia, né? Às vezes você faz um planejamento maravilhoso, você separa o jogo, você separa a história e na hora não rola. Às vezes não rola porque a criança não se envolve na atividade que você fez, e às vezes não rola porque aparece outra coisa no meio do caminho, né? Então você faz todo um planejamento para trabalhar as habilidades, a parte de lógica, e ela vem com material que ela tem, prova de português, ou tem um trabalho, ou tem alguma coisa que quer que se oriente, você vai fazer o quê com aquele material que você levou? Então, várias vezes é frustrante também, principalmente com TOD, com TDAH, eles não se envolvem com a atividade, né? Ou uma atividade que você programou para ser metade da sessão dura 5 minutos. Então, é muito difícil mesmo essa coisa de você se programar, você leva o seu material, mas às vezes não rola daquela maneira que você imaginou. Então, quando a gente tem o próprio espaço, nem que seja você alugue por uma tarde, por uma manhã, por 2 horários, sabe?
Mas começa, gente. Tenho certeza que todos que começaram não se arrependeram, porque de alguma maneira aí o vínculo é construído e aí a criança começa a melhorar, porque não tem como. Eu recebo assim feedback direto e quem já está trabalhando com as histórias também me falam muito isso, que agora elas escutam que a criança está melhorando muito mais rápido. Quanto tempo dura a sessão? 50 minutos, tá? Eu deixo agora 1 hora, porque às vezes passa, mas 50 minutos é aquele tempo para você ter aqueles 10 minutinhos de reorganizar a sala, de tirar o material, de ir ao banheiro, de beber uma água. Então, isso, assim, é fundamental. Só que na pandemia, eu comecei a deixar essa 1 hora, porque até então, quando eu comecei a atender para 50 minutos, a minha secretária começou a marcar um atrás do outro, assim, então era 1h30, 2h20, 3h10, 4, então eu não tinha tempo para nada, às vezes 5 minutinhos que atrasava, eu já ficava doida, porque ia atrasar todo mundo, né? E agora não, eu deixei esses 50, eu deixo assim, eu marco a sessão de 1 em 1 hora, então às vezes passa 5, ou passa 10, mas o normal é de 50 minutos a 1 hora. Com adulto é mais difícil, né? Então, como eu sou arte terapeuta também, então com adulto eu sempre deixo 1 hora. Devolutiva e anamnese, gente, menos que 1h30 é quase impossível. Então, assim, é sempre muita coisa para falar, então eu não deixo esse horário tão quebrado, porque no fim dá nervoso, porque você quer ir rápido, devolutiva principalmente. Eu faço várias devolutivas, eu deixo às vezes para o fim do dia, porque às vezes são 2 horas, 2 horas e meia. Né? Até você colocar todos os detalhes, né? E apresentar tudo que foi avaliado, depois mostrar todos os testes projetivos. Então, é muito complicado fazer em 1 hora. Durante toda a minha psicopedagogia, eu fui já comprando os materiais, porque eu já dava aula particular também, né? Eu trabalhava em escola, então eu dava aula particular, às vezes no outro período, e eu já comecei a usar os materiais, porque depois que a gente entende o processo psicopedagógico, não dá para você dar uma aula particular com cara de escola, só repetindo a maneira como é ensinado na escola, né? A gente sempre vai pensar em termos de habilidade cognitiva. E aí a gente vai precisar desse material. Então, eu acho que vale muito a pena você já ir comprando aos poucos, assim, os livros que você achar imprescindíveis, os jogos, sabe? Pega um jogo de cada habilidade cognitiva, aí vai escolhendo assim de diferentes faixas etárias, porque a gente nunca sabe, né, o paciente que a gente vai receber. Então tem de alfabetização, às vezes vem outro que é mais adolescente, e para o adolescente, aí eu acho que é fundamental essa parte das dinâmicas da arte-terapia. Hoje eu recebi um novo adolescente também, foi fantástico já fazer com ele uma dinâmica assim mais de autoconhecimento. Então dá para a gente trabalhar bastante, nunca é perdido. Eu acho que essa coisa do investimento aos poucos, porque aí dá para você selecionar muito mais fácil. Mas eu sempre coloco alguns jogos de cada habilidade cognitiva que a gente precisa trabalhar, tá bom? Fala para a gente quais jogos e livros seria importante termos para iniciarmos o consultório. O que eu acho assim imprescindível, os meus tops que eu não deixo de utilizar, que eu utilizo muito. Um é a coleção Bem Me Quer, que eu trouxe aqui para vocês, porque foram livros que eu fiz do que eu achava que faltava. Então, nessa coleção tem Medo, tem Ciúmes e Inveja, que é esse aqui, né? O Melhores Amigas para Sempre. Nessa fase dos 10 aos 13 anos, eu uso demais esse livro, porque é muita confusão que dá. Então, eu recebo muito assim, criança com problema de adaptação,
E aí são altas confusões. E na faixa dos 15, outro dia eu trabalhei com a minha de 15 anos, porque elas estão naquela fase, eu não sei se vocês escutam isso no consultório, né? Do ficar, o ficar sério, namorar, só que eu não quero o fulano, mas a minha amiga também não pode ficar com o fulano, ela tem que me perguntar antes. É uma confusão nessa questão de ciúmes, de inveja, de posse, e eu estou trabalhando muito isso com elas, dessa coisa, né? Se eu não quero, por que, que a outra também não pode querer, né? Então, esse sentimento de posse com o ex ou com a amiga é muito doido a situação. Então, eu usei com essa menina esse livro essa semana e foi muito bacana, né? Um livro mais que fala mais de ciúmes, de inveja, mas eu entrei também com essa coisa do sentimento de posse, tá? E aí, continuando nessa coleção, tem o Caraminholas na Cachola, que é ansiedade. Se a gente for ver, é tudo tema, assim, super atual, né? Essa parte das emoções que são mais atuais. Aí aqui tem tristeza, né? E fala sobre bullying, que é a grande festa. Tem o Pra Sempre no Meu Coração, que fala de perda e luto. Tem o Circuito Aventura, que fala de medo. E tem o Era uma Vez, uma nuvenzinha, que fala de raiva e frustração. Essa coleção é bacana ter, porque assim, eu dou muitas dicas para trabalhá-las, né? Então, tanto no curso como nas jornadas. E assim, são de fácil acesso, né? Que trabalha bem simbologia, com muitas dinâmicas, e tem aquela coisa da turma da Mônica, né? Que facilita bastante, porque a criançada tem uma identificação imediata. Aí, só para terminar a parte de habilidades socioemocionais, tenho histórias para aquecer o coração, que são as habilidades socioemocionais, mas são para os menorzinhos, tá? Então, olha a ilustração, como é linda. Então, fala divórcio, bullying, diferenças individuais, ciúmes do irmão mais novo, ciúmes da irmã mais velha, tem raiva, tem luto, tem todos esses temas que eu falei da coleção Bem Me Quer, tem nesses. Aí vamos lá. A Árvore Generosa é um livro que eu uso demais, é uma tradução do Fernando Sabino, e ele fala muito sobre aquela coisa do dar e não receber em troca. Então, ele fala muito de troca. Isso é muito legal para relacionamentos, os relacionamentos que eles chamam de os relacionamentos abusivos, né? Mas aqueles relacionamentos também de amizade, sabe? Aquela que você dá e não recebe, ou aquela coisa da mãe, né? Que tira, a mãe doa, mas nunca tem um reconhecimento. Então, é muito bacana esse livro, eu trabalho demais. É uma ilustração linda, assim, simples, é todo em preto e branco, mas é incrível. Esse dá para vocês verem bastante vídeo na internet, tem bastante sobre ele, tá? Então, a Árvore Generosa é um que eu uso demais. 2 livros que eu uso muito é o Novas Histórias Antigas e Outras Novas Histórias Antigas. Quem já participou da jornada sabe que eu uso demais esses 2 livros. Eles têm muitas histórias assim incríveis que falam sobre o poder do pensamento, sobre amizade, também e são histórias simples, fáceis, né, rápidas e gostosas, e elas também têm bastante simbologia. Não tem nada de ilustração, assim, as ilustrações são super simples, mas que são super válidas também, tá? Eu vou colocando depois, Letícia, alguns mais detalhados, assim, por temas. Um que eu amo é o vazio. Eu acho que o vazio da Ana Lenhas não pode faltar no consultório, porque fala muito dessa. É um tema muito atual, né? Fala muito de depressão, de se sentir vazia, né? De sentir que algo está faltando, né? E falar também em coisa que está faltando, a parte que falta,
e a parte que falta, Encontro Grande Círculo, também são 2, assim, importantíssimos, que não podem faltar, tá? Agora, também, outra coisa que não pode faltar, um bom livro de contos, tá? Então, que tenha Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, de uma maneira, assim, não tão Disney, né? Mas que seja mais perto do original. Então, todos que eu escrevo, dos contos que eu escrevi para Maurício de Souza e para Girassol, eu tento, mesmo nas versões mais infantilizadas, eu tento me aproximar mais perto do original, tá? Então, por exemplo, as minhas Cinderelas, elas não têm fada madrinha, elas têm a árvore que a Cinderela plantou no túmulo da mãe, e quando ela vai lá e ela faz a oração, que ela faz os pedidos, ela entra em contato com ela mesma, a resposta vem através da árvore. Aqui, ali tem a simbologia super linda, né? A árvore vem de árvore genealógica. Então, é como se no momento de solitude, né? Aquele momento que ela está rezando, a resposta vem para ela através das pombinhas, que é através da espiritualidade. Pombinha é espiritualidade. Então, eu sempre me aproximo mais dos originais, apesar das vezes escrever de uma maneira mais infantil, para os menores, como é o caso dessa coleção aqui, eu mostrei ontem também, ó. É o conto de Andersen Green Perrault. Aqui, aí tem Pequena Sereia, Soldadinho de Chumbo. O que a Pequena Sereia trabalha, né? Então, eu vou dar essa parte simbólica fundamental de cada história. Por exemplo, já que eu dei exemplo da Pequena Sereia, o que seria aquela coisa dela beber a poção, né? Dela ser bem aquela fase da adolescência que eu quero andar com as próprias pernas, né? Não quero mais ser mandada, não quero. Então ela se rebela contra o pai, ela bebe a poção, né? Da bruxa, ou das más companhias, e ela vai caminhar com as próprias pernas. Vai quebrar cara, vai ter um monte de coisa, mas depois volta fortalecida, né? É o caminho da maturidade mesmo. Muitas vezes vai quebrar cara, no original ela quebra muito a cara, ela vai, ela toma a poção, mesmo que ela tenha dores terríveis, ela não fica só muda, né? No original é bem terrível mesmo. Mas isso é bem bacana, ter um bom livro de contos que atinja, ó. Com esse aqui, eu atinjo até os maiores. Então, quando eu quero trabalhar, sei lá, então vamos pegar aqui uma rejeição, eu pego um João e Maria e já trabalho. Que parte que você mais gostou? Que parte te incomodou? Vamos fazer o caminho para a floresta? O que está lá de dificuldade? Né? Então, eu invento, gente, muito na hora, vocês vão pegando essa tarimba, né? Que fala, às vezes aparecem umas amigas que trabalham comigo lá agora no prédio, né? Mas elas aparecem, me fala uma história aí rápido, ou que tipo de atividade eu faço, e vem assim, às vezes, a ideia muito rápido. Porque quando a gente tem um bom conhecimento das histórias, a gente pega uma parte e já transforma numa dinâmica assim muito fácil, tá? Eu tenho um iPad que eu faço todas as anotações, né? Eu já mostrei para vocês, foi o melhor investimento que eu já fiz na vida. Antes eu tinha um caderno, né, que eu colocava para cada uma parte do caderno e anotando. Mas agora, com o iPad, fica uma coisa assim muito tranquila, porque ele fica do meu lado. Eu tenho a canetinha, né? Aí eu tenho na parte das notas do iPad, eu abro uma pasta para cada um, então eu vou anotando, eu deixo do meu lado. Então, por exemplo, eu contei a história da Zélia, então eu coloquei, contei Zélia enquanto ele fazia uma mandala de vela. Só escreva essa frase. Depois, no final do dia, que eu vou colocar alguma coisa a mais, que eu não fiquei anotando, mas eu costumo fazer algumas anotações importantes, assim, de alguma fala que ele colocou. Então, por exemplo, eu coloco assim: hoje uma menininha leu uma história lá, leu o Circuito Aventura, eu pus, leu o Circuito Aventura,
Leitura, aí eu ponho um sinal de menos, silabada, hiperanalítica. Eu vou fazendo só alguns focos, sabe? Eu vou colocando alguns pontos importantes para eu lembrar. E quando eu termino essas anotações, quando eu coloco as anotações, às vezes, sei lá, eu fiz um jogo com ela e eu vi que a leitura dela tá horrível. Eu já ponho um asteriscos no final, colocando trabalhar leitura. Eu já ponho algum toque do que eu vou trabalhar na próxima sessão. Ou eu percebo que ela está fragilizada em algum ponto emocional, então já coloco lá, trabalhar tal história, utilizar tal material. Então, eu já dou dicas, além de anotar sucintamente o que está acontecendo na sessão, eu também ponho uma palavra ou outra, alguma dica do que trabalhar, do que precisa trabalhar. Precisa trabalhar a conservação, trabalhar a tabuada, não sei, alguma coisa que eu percebo, eu vou anotando, mas não tem aquela coisa, óbvio que eu não fico a sessão inteira marcando, mas eu vou fazendo as anotações e aquilo fica de uma maneira muito tranquila para eles, tá? E a gente não perde muita coisa. Como eu termino pegando, às vezes, uns casos bem cabeludos, assim, que eu tenho que fazer laudo para a juíza ou para que conforme a gente vai ficando experiente, vai vindo casos mais complicados, né? Então, muitas vezes eu abro aspas e coloco a frase que ele me trouxe, né? Então, às vezes tem umas frases muito de impacto e muito pesadas, então eu gosto de pôr exatamente como a criança trouxe, né? Então, eu utilizo muito disso. Como também coloco frases engraçadas que eles colocaram, porque os pais gostam de terem esse feedback, né? Ontem eu ri muito com uma paciente que eu fui perguntar se ela estava gostando da escola, era uma paciente antiga que voltou. E aí eu falei, e aí, você está gostando da escola? Ela falou, tô. Eu falei, em que ano que você está? Ela olhou para minha cara como se eu fosse louca e falou, 2021. Mas assim, como se eu estivesse fazendo a pergunta mais absurda, 6 anos, mas eu morri de rir, né? E eu notei que esse tipo de resposta é muito engraçada até para ver o quanto essa criança é literal nas respostas, né? Eu já tinha outros exemplos dela e como boa TDAH, ela só fixa às vezes numa parte da frase da pergunta, né? Ela não faz analogia com o que estava sendo falado antes. Crie ideias de atividades de vínculo para adolescente de 18 anos em arte terapia. Eu faço muito aquela atividade de autoconhecimento, sabe? O que ele gosta nele, o que ele não gosta, o que ele queria transformar, o que os outros gostam, o que os outros não gostam. Então, essas atividades que eles falam dele, que você vai fazendo esse feedback. Então, por exemplo, ontem eu fiz isso com um adolescente, né? Então, foi a primeira vez dele. Aí ele falou, eu queria mudar, que eu sou ansioso. Aí eu já começo, fala mais sobre isso. Como é que é a sua ansiedade? Como é que... Então, esse tipo de atividade, você já vai entrando na dele, e quando você fala o que você não gosta na sua personalidade, que você quer transformar, você também já está dando aquele acolhimento que a gente já está ali para acolher e para também ajudá-lo nas transformações, né? Então, isso é bem bacana. Agora, eu costumo usar muito com eles a história da Árvore dos Desejos, né? Que é do livro Novas Histórias Antigas. E aí, depois, eu faço a mandala de vela. Mas é legal quando você fala da Árvore dos Desejos, você já fala o poder do que a gente tem que... dos nossos desejos, né? Que a gente tem que querer e saber o que quer transformar para que haja uma mudança real mesmo. Então, quando você mostra essa coisa e prova, né? Então, eu falo muito com eles com linguagem simbólica, né? Quando eu conto a Árvore dos Desejos, que fala do poder do pensamento, o quanto a gente pode se transformar, mas de uma maneira científica, a gente mostra que a nossa cabeça, o nosso corpo reage com o que o nosso cabeça pensa. Então, se a gente tem um pesadelo, ele é real para a gente, né? Então, você sonha que está despencando de um barranco,
o teu corpo, você vai sentir o coração, né, batendo mais forte, frio na barriga. Então, ele acredita que é real, né? Então, se você pensa que você vai bem na prova, que você vai mal na prova, você vai estar certo das duas maneiras, porque você está dando o comando. Então, quando você trabalha com uma história simples e que explica tudo isso, e depois você vai contando para ele, vai falando o que ele quer, o que ele deseja para a vida dele, o que ele quer transformar, você já está fazendo vir. O atendimento na casa do paciente, devemos trabalhar em espaço específico? Eu colocaria num lugar assim, como se fosse um escritório, um lugar que não passe muita gente, que ele não sinta que ele é o dono da casa e que ele não fique fazendo coisas para aparecer e para perceber o movimento da casa. Mas eu combinaria com a mãe que seria um lugar específico. Um dia está no quarto dela, outro dia está no quarto dele, outro dia está então fica uma bagunça, né? E no atendimento em casa tem que ser tudo muito combinado, porque a mãe quer ficar dando palpite, né? E principalmente o que eu converso muito com as mães, mas isso eu converso com as mães que vão no consultório também. Não é para chegar falando, olha, ele tem que te contar uma coisa, ele não está obedecendo, ele tirou tal nota. Fala para a mãe que se ela tiver algum recado, para ela te mandar um áudio, mandar um recado antes, mas não falar na frente da criança, porque fica muito chato isso para a criança, né? Parece que você está lá, que você é a continuação da mãe, que você que vai ficar dando bronca. Os problemas da casa, ela resolve na casa ou ela te manda inbox para você incorporar na sessão, mas sem parecer que você está fazendo o que a mãe manda, né? E quando é em casa, eu vejo no online, às vezes elas se metem, elas querem aparecer e eu dou risadinha e falo, depois a gente conversa. Ah, tá, você me manda então. Tira essa coisa de ficar falando mal da criança na frente dela. Geralmente, eu começo a sessão com uma história. Ou eu leio o livro, ou ele lê o livro, ou a gente lê junto, mas geralmente com história linkada com a arte-terapia, tá? Então, se é uma criança que tem condições, tem atenção para uma história lida, começo, meio e fim, eu vou. Senão, eu vou mesclando. Então, eu conto uma parte da história, ela representa. Então, eu estou agora com um material novo que chama Aquabides. Uma amiga minha trouxe agora dos Estados Unidos, que eu estava já sem aqui. E aí eu conto uma parte da história, ela representa, faz uma fileirinha, até a figurinha dela tá completa lá. E aí ela já vai trabalhando essa percepção visomotora junto, mas vai trabalhando esse emocional, porque cada parte da história que eu paro, eu peço para ela representar de alguma maneira, escolher a cor ou escolher o símbolo, mas sempre usando, sim, eu sempre uso a história. Todos os meus atendimentos têm história, tá bom? Olha, tem que ter um jogo de cada habilidade. Então, jogos que tenham bastante leitura e interpretação, jogos que tenham raciocínio lógico, jogos que têm essa parte de percepção motora, de coordenação motora, quebra-cabeça tem que ter de todas as idades, torre de Hanoi, blocos lógicos, Tangram. O Tangram eu utilizo bastante, né, para ver essa parte lógica, para ver essa parte de percepção visomotora, né? O que seria a percepção visomotora? Coordenação motora, ritmo, organização e orientação espacial, tá? Então, esse bloco aí com o Tangram é fantástico. A Torre de Hanoi também é outra que dá para ver muito essa parte lógica, é muito bacana. Eu gosto muito do Mancala, serve para todas as idades. Tem que ter jogos de atenção, o Double é um que joga bastante. Puxando para o meu lado, mas, gente, é muito sincero mesmo, porque, na verdade, os jogos desafios, quem tem, e todo mundo fala aqui e concorda comigo, não é porque é um jogo que é meu, que eu inventei,
mas eu inventei em cima das dinâmicas da psicopedagogia. Então, todas as partes do jogo-desafio eu usava separadamente, né? Então, tem lá lógica, tem leitura e interpretação, tem a parte de letramento, a parte de lógica é toda baseada em testes de QI, mas junto com a parte de cronograma escolar, né? Então, tem toda essa de conteúdo escolar. Então, tem aquela parte que você verifica se ele sabe mesmo os conteúdos. Então, às vezes tem fração, às vezes tem nomenclaturas matemáticas, tem a parte lógica, tem a parte interpretativa, tem classificação, tem conservação, tem inclusão. Então, o jogo-desafio para quem quer abrir um consultório de psicopedagogia, e dá para trabalhar também no online. Então, é muito interessante. E quem está aqui e usa muito desafio, fala aí para comprovar que não é só para jabá, mas é uma coisa de que utiliza muito mesmo. Eu uso o desafio quase todo dia, eu uso com alguma criança, tá? Então, tem o desafio, que é para os maiores de 10 anos, tem o desafio júnior, que é a partir da criança alfabetizada, 6 anos, mais ou menos, e tem o desafio folclore, que dá para as duas faixas etárias, tá? Quando a criança tem 3 anos, não sabe ler, não demonstra interesse em escutar história, muito inquieta, gosta de jogar os brinquedos no chão, como iniciar esses atendimentos? Então, essas crianças, a gente tem que acalmar, né? Por isso que eu falo que as histórias são tão poderosas. Ela tem esse poder de equilibrar emocionalmente para eu poder trabalhar, né, com elas. Então, não sabe ler, ok, né? 3 anos está muito cedo mesmo. Mas o que a gente tem que fazer com essas crianças? É isso que eu falo, gente. A história precisa ter uma atenção concentrada muito grande para você trabalhar uma história. Por isso que eu falo dessa coisa de mesclar. Deixa eu pegar já que ela falou de uma criança que joga brinquedo, que apronta, essa daqui, voar eu quero, que é uma criança que não se comporta, tá? Então você leu a primeira parte, assim. Uma floresta, vivia uma família, tal. Você leu a primeira parte, e aí você fala: que cor que você escolheria para essa história? Então vamos fazer um símbolo para essa história? Ou mexe com a massinha, então vamos fazer um símbolo para essa parte da história. A gente vai fragmentando essa história para ir aumentando o tempo de concentração. Então, primeiro eu faço página por página, aí depois eu já vou aumentando essa concentração dela. Então, eu leio 2 páginas e faz um símbolo. Então, eu uso muito, principalmente com essas crianças agitadas, faz aquelas garrafinhas de areia. Então, você compra garrafinha de plástico, ou pega aquelas garrafinhas mini de Coca-Cola, eu tenho usado bastante ela. Então, você põe um funilzinho, aí você lê uma parte da história e você fala: que cor que você acha que tem a ver com essa história? Ah, com essa parte, verde. Aí ele pega o verde e coloca lá no funil dentro da garrafinha. Gente, você imagina que uma criança agitada, hiperativa, vai acabar, né, com a sala, com a areia, vai voar areia para tudo que é lugar. Mas não, é uma coisa, a areia tem essa função, né, de dar uma aliviada nessa agitação toda. Então, eles fazem com foco, com uma atenção, é tão gostoso, porque aí ele representa, você lê a outra parte da história, ele representa, então você vai aumentando esse tempo de concentração, mas sem fazer a criança surtar, porque se você vai contar toda aquela história, a cabeça dela é pilhada, ela vai ficar se mexendo, ela vai ficar incomodada, ela quer algum tipo de agitação, mas quando você já dá junto uma atividade, vai por mim que melhora muito isso. Pega essa atividade. Você tem o livro Cuidado para Não Explodir? Ele é fantástico, hein? Ele vai bater bastante com essa criança aí de 3 anos. Eles adoram aquela história, Cuidado para Não Explodir, eles terminam se identificando, tá? Tanto o Cuidado para Não Explodir como o Boa Eu Quero tem cara dessa criança aí que tá toda agitadinha. Olha, a Torre de Hanoi, eu olho a lógica e a atenção dele. Agora, o que acontece? Eu comprei uma Torre de Hanoi nova, eu tinha uma que tinha 6 peças.
Agora, essa vieram umas 9, assim, lógico que é muito mais difícil. Então, quando eu vou avaliar a criança menor, às vezes eu ponho 5 peças, às vezes eu ponho 6, mas a gente vai vendo a lógica dele, principalmente o pensamento antecipatório, né? Então, eu fiz essa semana com um garoto que tem 15 anos. E ele não pensava antes, então ele ia pela tentativa e erro. Ali dá para ver e pontuar na hora. Tá vendo que você primeiro faz, depois você pensa como é? Então, é uma coisa que a gente vai mediando e ele já vai percebendo. Então, tá, então pensa antes. Onde você vai me levar qual? Então, você já faz ele já ter esse raciocínio e esse pensamento mais antecipatório para ele não ir na tentativa e erro. Então, a caixa de areia, gente, eu utilizo no consultório como uma parte, assim, de sensibilização, mas eu não uso da maneira da caixa de areia psicanalítica, assim, de que só pode determinados objetos, que tem toda uma regra deles. Para mim, a regra ali é formar histórias, ajudar nessa parte de linguagem oral, linguagem escrita, porque às vezes eles inventam lá e depois a gente passa para o papel, tá? Então, eu utilizo todos os bonequinhos possíveis, imaginários, como eu trabalho muito com essa parte de contos, então eu já avalio ou analiso outras coisas ali por trás. Então, tem Cinderela, então, toda vez que eu ia para a Disney, eu trazia uma história nova de bonequinhos aí que eu utilizo lá e eles amam, amam. E aí dá para a gente ver, tem muito recado também, dependendo da história que eles pegam, tá? Bom, gente, deixa eu só terminar a última aqui que me pediram. História para responsabilidade. E o menino tem 11 anos e ela estava com medo do Pinóquio, porque o Pinóquio geralmente parece uma linguagem muito infantil. Eu fiz esse Pinóquio aqui para Maurício de Souza e para Girassol Brasil. Olha o tamanho do livro. Ele é lindo, tem muito texto, então dá para usar com uma criança de 11 tranquilo. Olha quanto texto. Então, eu fiz direto nessa parte de simbologia. Então, aqui eu explico por que o nariz cresce, que na verdade é como se a gente dissesse que a mentira está na cara, né? Então, a mãe ou a pessoa que conhece, ou o professor mais tarimbado, ele olha, ele sabe quando o outro está mentindo, né? Então, aquela coisa de a mentira está na cara, abaixa o olho, fica vermelho, ou alguma coisa fica diferente no rosto. Então, é isso que é a simbologia do nariz crescer, né? É como se falasse que a mentira está na cara, a mentira tem perna curta. Então, esse livro dá para usar bastante com eles. Se bem que quando a gente trabalha muito com as histórias, ele já começa a perceber que a historinha que você está contando não é que você está chamando ele de criancinha, que é mais infantilizado, está usando comigo Pinóquio, imagina, Pinóquio eu ouvia quando eu tinha 3, 4 anos, eles entendem o porquê. Então, é muito lindo como a resposta, assim, é imediata de como eles entendem o que você está tentando trabalhar, o que você está trabalhando com eles, né? É muito lindo mesmo como eles fazem isso. Essa coisa da sala, eu acho que tem que ser uma coisa próxima de aonde está o seu rol de conhecidos, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei a procurar um consultório, eu procurei perto da escola que eu trabalhava, porque era ali o pessoal que eu conhecia, minha primeira clientela, tal. E perto da sua casa também é uma coisa que é bacana, né? Do que atravessar a cidade, se é alguma coisa de montar um consultório. Mas acho que no começo tem que ser muito perto da onde você está, da onde você mora, da onde é o seu clube, porque o começo vai ser mais do pessoal conhecido, né? Da escola que te conhece, tem que ser uma coisa prática. Agora, se você não tem nenhum lugar assim específico que já te conheça, então vai ser perto da tua casa, vai ser uma praticidade para você bacana. E aí você vai procurando alguma coisa que esteja dentro daquilo que você
está procurando. Você vai ver preço, você vai ver o local, você vai ver se é adequado para a clientela que você vai atender, né? Então, eu, por exemplo, gente, eu trabalho no Real Park, né? Então, eu fiz toda a minha clientela lá, Real Park Morumbi. E eu moro no Brooklyn, que é muito perto, para quem conhece, atravessar a ponte do Morumbi, aquela ponte estaiada lá. Mas se eu falo de ir para o Brooklyn, o pessoal começa a reclamar bastante. Então, quando eu fui mudar, eu tive que mudar perto da onde foi o meu consultório, porque agora também eu já estou há 25 anos no mesmo bairro, então eu já sou conhecida no lugar, então não dá para sair de lá, tá? Gente, super obrigada. Beijo, beijos. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.